Vamos entrar hoje em uma discussão sobre um filme em que o nosso protagonista nada mais é do que um assassino muito conhecido por todos como Baba Yaga. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. John Wick é um assassino de aluguel e muitos conhecem ele como Baba Yaga. Esse filme já foi lançado a terceira trilogia em 2019. Porém, vamos falar aos poucos sobre cada um. O primeiro, gente, vai nos levar a acompanhar, a conhecer John Wick. John Wick já havia deixado de ser um assassino, porém as coisas mudam de rumo quando uma tragédia acontece. Ele havia perdido a esposa, eu acho que foi pro câncer, gente, tá? Peço desculpa se eu falar errado, mas eu acho que a esposa morreu de câncer e ele já não queria mais toda essa vida. Ele, na verdade, até tinha desistido de ser um assassino justamente por causa da esposa. Porém, tudo sai do rumo quando a primeira coisa que acontece é que ele acaba recebendo de presente um cachorrinho, uma cachorrinha que se chama Daisy. E era um presente da esposa dele para que ele não se sentisse sozinho após a sua morte. E as coisas ainda vão começar a se envolver ainda mais quando ele acaba encontrando alguns jovens que se encantam pelo carro dele. Porém, ele se nega a vender o carro e se torna tudo uma grande bagunça quando eles invadem a sua casa, roubam o seu carro e sim, matam o cachorro dele. Gente, como pode? É claro que o cara vai querer vingança sobre isso, pela questão de ter matado o seu cachorro. Então toda a nossa história com John Wick começa justamente aí. Por isso que se chama John Wick de volta ao jogo. A primeira vez, gente, na verdade que eu ouvi falar sobre esse filme, eu não tive um interesse muito grande. Porém, eu assisti o 2 antes do 1 e daí achei interessante. Então a gente tem toda essa questão. Ele tava quieto, gente, no canto dele, até realmente causar toda aquela confusão. Vai mexer com quem tá quieto. E mostra realmente quem é o Baba Yaga. Então é interessante esse filme, essa questão de que ele vai trabalhar com essa ação o tempo todo, em que o nosso protagonista é o Keanu Reeves. Então muita gente gosta dele como ator, já da questão de Matrix, como de outros filmes, então ele interpreta assim muito magnífico esse personagem. E o que é mais interessante, gente, eu acho que quem já viu muitos comentários na internet falando, pô, mexeram com o cara errado, o cara literalmente é uma máquina de matança, e a gente vê isso do começo ao fim, no primeiro, no segundo e até mesmo no terceiro, mas eu já vou chegar nos outros dois filmes. Então é interessante isso. E uma coisa muito interessante já dessa questão desse filme é que o próprio Keanu Reeves fez a maior parte das cenas de luta, gente. Então 90% das cenas é ele mesmo que fez. Ele dispensou realmente o dublê. E ele já teve uma memória fotográfica para essa parte das lutas. Então ele gravou na memória dele cada cena, cada momento de luta. Então é muito interessante. E nessa primeira parte do filme, nesse primeiro filme, nós vamos ver ele querer vingança pela questão de que mataram o cachorro dele. Sim, eu concordo, gente. Como é que pode ter feito isso? Eu fiquei revoltada. Só que a partir desse momento em que cutucaram a onça com vara curta, muita coisa foi desencadeando e as coisas foram saindo do rumo. Ele não queria voltar à ação. Nós entendemos isso. E em vários momentos eles tentaram fazer de tudo. Aí nós temos mais uma questão. Além de terem roubado o carro dele, matado o cachorro, matam o melhor amigo dele. Gente, é uma coisa assim extremamente revoltante. Não é um spoiler, porque quem já viu o filme, você já vê em vários momentos memes sobre essa questão. Então é claro que nada mais justo do que o próprio cara se revoltar com tudo que tá acontecendo. Sim, nós entendemos toda aquela questão de que ele consegue se vingar da pessoa que roubou o carro dele, matou o cachorro dele, e o cara que matou o melhor amigo dele. Então, assim, é interessante porque nós já vemos que no primeiro filme, a cabeça de John Wick
está a prêmio. Aquele que conseguir matar John Wick ganharia uma bolada, e muita gente entra nessa história para querer ver quem será o assassino do maior assassino conhecido como Baba Yaga. Aí a gente termina esse primeiro filme, o que é interessante, que eu falei pra minha mãe, questionei, em que ele acaba entrando em um lugar, eu não sei se é um lugar onde que cuida de cachorros abandonados ou é uma veterinária, isso só um pouco nesse sentido que eu fiquei em dúvida, mas ele acaba pegando um outro cachorrinho. Eu falei pra minha mãe, cara, ele simplesmente pega o cachorro e vai embora. O filme termina dessa maneira. E vamos para o segundo filme, gente, em que ele está novamente de boa, tranquilo, não querendo se meter mais em ser um assassino, mas parece que essa vida de assassino nunca vai deixar ele. E novamente ele é cobrado, só que dessa vez uma pessoa em que ele deveria devolver um favor que essa pessoa havia feito para ele, vai atrás dele. E o favor era um pouquinho complicado demais. Ele deveria assassinar uma das pessoas que faz parte daquele alto escalão. É o melhor jeito de dizer isso, gente. Então, novamente, essa vida de assassino vai atrás dele, perturbar ele da paz que ele estava. Uma coisa interessante, gente, sobre esse filme também, é que no momento que aparece a tatuagem que está nas costas dele, que é ainda do primeiro filme, gente. Então é uma frase em latim, Fortis Fortuna Aduivat. Sim, eu falei errado, não sou fluente em latim, mas é basicamente isso que estava escrito. A tradução da frase é a seguinte, pessoal: a sorte favorece a quem se arrisca. Então eu acho que essa frase, na verdade, se encaixa muito bem com o próprio personagem, porque em vários momentos do filme a gente vê ele se arriscando. Em vários momentos do filme nós vemos ele levando tiro e o cara não morre simplesmente. Ele é tipo uma máquina indestrutível. Isso é bastante questionável. Cara, ele é o John Wick, ninguém consegue matar. Então eu acho interessante essa questão dessa frase que está escrita nas costas do personagem. E quando a gente vai pro segundo filme, é justamente isso. Nós vemos mais matança. Ele precisa cumprir o que ele havia feito, aquele acordo que ele havia feito com um antigo parceiro de seu trabalho. Então isso era uma regra dessa comunidade. É um tanto questionável, mas também é aquela questão, lealdade. Então, novamente, John Wick terá de voltar aos campos de matança para cumprir a sua função. É claro que, sim, ele cumpre, mas as coisas saem do controle quando ele começa a ver que ele se tornou apenas uma peça de jogo e vai atrás dessa pessoa que havia exigido que ele cumprisse o acordo que fez e mata ele também. Então nós temos essa questão de que, mais uma vez, a vida dele está saindo dos trilhos. Então, o que tudo indica que ele nunca vai deixar de ser um assassino, gente. Acho que fica muito claro isso, tanto no primeiro quanto no segundo e até mesmo no terceiro. A gente vai entender que John Wick nunca vai deixar de ser um assassino de aluguel. E o que é interessante, esse nome que foi dado a ele é a questão do Baba Yaga, que vem de uma cultura. Então, eu acho que se encaixa muito bem a esse personagem justamente porque vem de um folclore eslavo, que significa bicho-papão. Toda criança já teve medo do bicho-papão em várias culturas, gente. Então é interessante isso. Ele seria o bicho-papão dos adultos, porque sabe, quando John Wick está em ação, você tem que tomar cuidado com ele, você tem que ter medo, porque realmente ele é um grande assassino e ninguém conseguiu derrubar esse assassino até o momento. Então, quando ele cumpre a função dele e viu que ele foi utilizado como um peão, ele vai atrás de vingança. Sim, os dois filmes e até mesmo o terceiro filme é nada mais nada menos do que vingança. Então, quando você vê isso, ele matar esse cara, ele comete um dos maiores crimes que pode existir. Você não pode matar uma pessoa do alto escalão. E o segundo filme termina quando o cara que, eu acho que, como se fosse meio que um mentor, não vou dizer isso, mas daria a ideia de que é como se fosse um mentor, uma pessoa que ele confiava bastante, dá a ele, eu achava que era 4 horas, mas quando você vê no terceiro filme, ele ganhou apenas 1 hora. Ele teria 1 hora para poder
se safar, achar um jeito de fugir, pois John Wick quebrou a principal regra de não matar uma pessoa do alto escalão. E a partir desse momento, ele estaria desligado desse grupo de assassinos e se tornaria um alvo. Então nós vamos para o terceiro filme, que lançou em 2019, pelo que eu vi, e vai contar essa questão de que agora ele era literalmente uma caça. Ele não era um caçador, ele era uma presa. E ele teria de se safar de cada momento. Aí eu fiquei a todo instante, tanto no segundo quanto no terceiro, cara, vou matar o cachorro dele de volta, pode certeza. Em vários momentos eu penso isso. Pronto, mataram um cachorro. Só pode, porque a minha revolta foi quando mataram o cachorro no primeiro filme, eu fiquei extremamente revoltada. E eu não queria que ele perdesse esse cachorro, porque você vê que ele tem uma afinidade muito grande com o cachorro, por mais que ele não tenha dado um nome pra ele, ele se chama somente Cachorro. E esse terceiro filme, e até mesmo o próprio segundo, ele vai ter algumas referências de Matrix, porque você já vê que tem um elenco que participou de Matrix com ele, que é o cara que fez o Morfeu. Então ele vai aparecer no terceiro também, e existe um momento da cena em que ele vira e fala que eles precisam de muitas armas, muitas armas. E quem é fã de Matrix, ou quem já conheceu, já viu esse filme, vai ver essa referência. E quando eu tava vendo o terceiro, eu realmente peguei muito no ar essa referência de que, sim, ele precisava de armas, muitas armas, e nada mais, nada menos do que você lembra do Neo falando quando eles vão resgatar o Morfeu. Uma coisa interessante também sobre esse personagem do John Wick é que ele já fez participações em outros games. Então, é aquela questão de pra dar o lançamento, uma referência do terceiro filme. Então, ele já apareceu. Eu nunca joguei nenhum desses games que ele apareceu, mas também quando lançou o terceiro, o próprio Fortnite, ele lançou referências, aqueles bots, que eu acho que seria mais ou menos isso, que do próprio filme que se ligariam ao filme do terceiro filme de John Wick. Então é interessante. Eu achava até, gente, que esse filme era baseado num game, mas não, o game só surgiu depois que lançaram os filmes. Então, hoje em dia eu acho que tem um game do próprio personagem, eu não sei, mas pelo que eu vi tem. E o que é interessante é também a frase do terceiro filme, da onde veio essa frase que é John Wick Parabellum. Então, ela veio de uma frase dos romanos, do Império Romanos, que em latim era Servis Pacem Parabellum. Então é essa frase que, traduzindo para o português, significa: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Você entende que a todo custo John Wick só queria paz. Eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente bem para o próprio terceiro filme, porque ele entrou literalmente numa guerra por causa de um cara que cagou com a vida dele no primeiro, no segundo, e depois vai ter um outro que caga com a vida dele no terceiro filme. Então eu acho que essa frase também se encaixa muito bem para esse filme. E o que é interessante nesse filme, gente, é que ele não tem quase conversas, ele não tem quase falas. Então, assim, ele é uma boa ideia para, se você tá querendo treinar o seu inglês, assistir ele em inglês, justamente porque tem tanta ação. O filme é literalmente ação, tiroteio, morte do começo ao fim, entende? Então, assim, você quase não vê diálogos, são bem poucos os diálogos, claro que tem, mas você entende muito bem toda essa ação que você vive. Porém, eu acho que o primeiro ainda é um pouquinho melhor do que o terceiro. Não que o terceiro tenha sido ruim. O que é interessante é aquela questão de realmente a sobrevivência dele. Você vê, o cara é literalmente foda, gente. Você entende isso do começo ao fim. Ele é John Wick e é o Baba Yaga. Então, a possibilidade de se matar ele é praticamente nula. Uma outra coisa interessante também é que, pelo que eu andei vendo, o total de mortes que deu até agora nessa trilogia de John Wick foram 306 pessoas mortas ao todo. Então, você já imagina o tanto de pessoas que esse cara assassinou. E uma outra coisa interessante também que eu vi é a questão do primeiro filme, em que ele vai atrás de vingança às pessoas que mataram o cachorro dele. É baseado meio que numa história real e que aconteceu com um cara também, em que invadiram a casa dele e mataram o labrador dele. E ele foi
vai atrás dos caras por vingança. Só que diferente do filme em que o John Wick mata os caras, esses caras foram presos. Então é interessante. Eu sinceramente, gente, vou ser bem sincera, eu não dava muita expectativa pra esse filme. Quando eu vi a primeira vez, ouvi sobre esse filme a primeira vez, eu não dei muita bola. Mas ele realmente é interessante pelo todo. O contexto, o desenvolvimento da história, que não é um roteiro tão desenvolvido, extremamente fantástico naquela questão, vamos trabalhar isso, aquilo, tal. Não, é um roteiro muito bacana, interessante, não algo extenso e complicado. Eu acho que é um roteiro até que simples em determinados pontos, não extremamente simples. Eles têm uma história de um assassino que a todo custo tenta largar essa vida, mas eu acho que o filme já deixa bem claro que ele nunca vai deixar de ser um assassino. Ele só vai deixar de ser um assassino ou quando ele literalmente morrer, ou quando ele acabar com toda a organização. E o que dá a entender nesse terceiro filme, gente, no final dele, é que é isso que basicamente vai ser o quarto filme, em que ele vai atrás agora dos grandões para acabar com essa organização. Eu espero só nessa quesito que ele só tenha mais um quarto, porque vai ficar uma coisa meio que já chata se continuar com 5, 6, 7, tipo, eu acho que daí vai sair muito do que é o rumo da história. Nós temos um assassino que tentou de tudo para viver uma vida feliz com a esposa, mas acabou perdendo ela pro câncer e queria só viver a sua vida em paz, mesmo que tenha perdido a esposa. Então eu espero que nesse quarto meio que finalize a história. Vamos ver como vai ser, se vai ter mais diálogos do que o terceiro, porque esse terceiro tem bem poucos diálogos, mas é interessante. Nós vemos em que ele faz de tudo para sair e no final ele tem que retornar para a organização para conseguir o que quer, mas mesmo assim não significa que ele terá uma paz no filme. Então, gente, se vocês ainda não assistiram John Wick, eu tentei falar desses 3 filmes da trilogia até agora para não deixar muito extenso. A história em si é exatamente isso que eu falei para vocês. Ela vale muito a pena. Se você não assistiu o terceiro, vai lá e assiste, gente. Vocês tiram as conclusões de vocês. Fora que o Keanu Reeves, quando tá nos filmes, ele tem uma interpretação muito boa mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa trilogia de John Wick, o que você achou? Qual que é o dos 3 que você mais gostou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!